Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade e hoje aqui eu tô falando de mais um disco aqui. Completa 40 anos, né? Que nasceu, né? Esse discaço aí, né? Esse disco em questão, né? Que eu tô falando que o pessoal já deve estar vendo na thumbnail, obviamente, mas enfim, que é o Under Lock and Key do Dokken. Nada melhor para falar de Dokken e para falar de hard rock, ou até mesmo de AOR, não é mesmo? Então, chamei aqui Leandro Isopo do Alma Rádio. Aí se apresente, Leandro, que já tinha participado já há pouco tempo antes sobre o Ugly Kid Joe lá. E fala aí, Leandro, apresente aí. Valeu, obrigado, Jorge, pelo convite. O irônico foi que a primeira participação minha no teu canal foi falando de um disco que não tem nada a ver com hard rock, né? Foi do Ugly Kid Joe, uma banda que a gente gosta pra caramba, mas de um álbum que não é muito hard rock, né? Quase nada. É um álbum quase de grunge, mas é um disco que a gente gosta pra caramba. E agora a gente tá aqui, realmente, falando de hard rock. Para quem não conhece o Alma Hard, vão lá, procurem a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, tem entrevistas lá com bandas famosas, artistas, né? Para quem quiser dar uma conferida, a gente fez recentemente lá com o Savatage a entrevista, então dei uma olhadinha. E mais uma vez, Jorge, obrigado, e vamos falar de uma das bandas aí mais importantes do hair metal, do glam metal, e uma das que eu mais gosto, que é o Dokken. Exatamente. E aí eu te pergunto já de cara, qual é a sua relação com o Dokken, né, como se conheceu, e com esse disco principalmente também? Pois é, acho que antes da gente começar a gravação a gente comentou, né? Eu escutei o Dokken junto com o Def Leppard, né? Num CDzinho regravado, na época, quando começou, né? Essa questão de baixar músicas nos blogs e tal. E eu achei muito foda o Dokken, só que eu tinha ouvido o Back for Attack, junto com o Pyromania do Def Leppard. E eu até brinquei com o Jorge que na época, como a gente não conhecia muito dessas bandas de hair metal, de glam metal, eu achei ele muito parecido até com o Def Leppard. E hoje, né, conforme a gente vai ouvindo, a gente vê que não tem nada a ver, embora tenha algumas essências ali do hair metal nítidas nos dois álbuns. E mais tarde, só depois que eu enjoei do Back for Attack, eu fui escutar o Tooth and Nail e depois o Under Lock and Key. E o Under Lock and Key acabou virando o meu queridinho depois que eu comprei o vinil usado. Que daí eu tinha uma mania de comprar vinil usado porque era mais barato e mais fácil do que eu ter um computador para poder baixar as músicas e gravar num CDzinho. Porque naquela época vinil ninguém mais queria saber. Era R$2, R$3 um vinil, né? Então eu preferi ouvir dessa forma. E eu escutei por lá e viciei, é meu disco favorito do Dokken. Pô, época boa, vinil quando era barato, quando não era 300, né? Você pega o disco Danger por 400 pau, e se vejam, R$600, aí brincadeira. Aí tem que portar, né, pra talvez ficar mais barato, talvez. Mas aí, do jeito como o dólar também tá, né, aí, né? Dói, então, dói no bolso. Exatamente. É um hobby caro, é um hobby caro. A carteira chora. Então, cara, a minha relação com o Dokken, cara, foi uma das primeiras que eu ouvi de glam também, de glam metal, né? E o primeiro que eu ouvi foi o Back for the Attack, né? E maravilhoso, com Kiss of Death, aí tinha Burn Like a Flame, né? Que é muito boa. Tem Dream Warriors também. Esse disco ali inteiro eu gosto pra caramba, né? Então, Prisoner, Heaven Sent, então nem tem o que dizer. E o Under Lock and Key, ele conheci basicamente isso, né? Lá pra 2020, por aí, né? Que eu conheci. Então aí, In My Dreams e tal. Aí fui ouvindo e tal. Chain the Night, It's Not Love. Aí ferrou pra mim. Aí, pra mim, o Dokken é uma das minhas favoritas de hard, né? Por mais que teve umas quedas ali nos anos 90, né? Que, inclusive, eu não sei se é verdade, Leandro. Se é verdade que o Shadow Life é o seu favorito, não é? Que você adora esse... Olha, eu não tenho nem ele na minha coleção, mas eu teria, talvez, só pra completar ela, mas sem chance, né? Eu prefiro 1000 vezes, né? E é um disco já bom, né? O Erased to Slade, o Long Way Home, que são muito melhores, né?
Shadow Life é muito ruim, né? Acho que ele entra na linha ali do Craven Stone, do Vince Neil, do Eye to Eye do Scorpions, né? Que são discos aí totalmente esquecíveis, né? Vai ter gente aí defendendo, mas não dá. Pior que eu fiz o vídeo do Lovers First Thing dos copos com o Emerson da Flame, e aí teve um comentário, Eye to Eye é muito bom. E tem gente que eu sei que conhece que defende, cara. E gente que é fã de Scorpions, cara, que defende. Assim, eu não consigo entender, mas tudo bem, né? Cada pessoa com seu gosto, né? Eu não vou criticar, né? Assim, o Shadow Life, pelo amor de Deus. Mas pelo menos tem uma coisa que eu percebi. Tem uma igualdade nesses dois discos, o White Swan e o Shadow Life, que é o seguinte. Ele é ruim por inteiro. Os dois são ruins por inteiro. São lineares, né? Discos lineares. Não tem uma música boa que se destaca, né? Tudo é ruim, tudo cagado, tudo podre, tudo um lixo, assim. Que eu acho que o pior é quando tem uma música boa num disco ruim, né? Nossa, aí dá dó, né? Porque daí você não escuta o álbum que tem uma música boa por conta do conteúdo, né? Porque não adianta ter uma se o resto é tudo um lixo, né? Aí é complica mesmo, mas... Assim, aí o Doc eu gostei pra caramba, tem discos muito bons, tem outros que tem tanto, tem outros que até aceitei novamente, mas tem outros que eu não faço as pazes, que é o caso do Shadow Life, né? Que esse aí, né? Acho que é difícil pra algumas pessoas até hoje, né? Esse disco aí, no caso, né? O que os caras estavam na cabeça, não sei, né? O Dokken, ele tem muito, assim, ele começa muito bem, né? A discografia dele, muito bem. Até o comecinho dos anos 90 ali, tem álbuns muito bons. A gente colocar na conta o solo do Don Dokken, que era para ser um disco do Dokken, né? Mas por questões legais acabou não rolando. E se você pegar os últimos álbuns ali, o Hell to Pay, Lightning Strikes, Broken Bones, até o último Heaven Comes Down, que saiu o ano retrasado, eu acho muito bom mesmo. Eu gosto disso, que eu escuto com frequência. Exatamente, realmente. São discos que eu gosto também, apesar que não se comparam, né, aos anos de glória da banda, principalmente aquele ao vivo lá, o Beast from the East, né, que é um clássico também, mas aí, né, até ali era a fase, tipo, sabe aqueles discos que tem, tipo, 7 primeiros do Iron, 6 do Kiss, o 6 do Sabbath, então, isso aí é um exemplo, entendeu? É uma forma, não tem como tancar essa sequência ali dos 4, vamos colocar aí os 4 primeiros álbuns ali até o ao vivo, né? Exatamente isso. Né, e falando até um pouco da ficha técnica aqui do disco, né, o Underlocking, que é o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em 22 de novembro de 1985 pela Elektra Records, gravado nos estúdios Amigo Studios em Los Angeles e no Total Access Recording na Califórnia. Produzido por Neil Kernel e pelo Michael Wagner, né, que... Fala aí, Leandro, o que esse Michael Wagner fez da vida? Que ele fez pouca coisa, né? Nem é tão conhecido esse cara, né? Cara, é engraçado como um cara que arriscou um pouquinho, né? Vir tentar a carreira dele aqui no Ocidente, o cara se deu tão bem. É porque ele era um exímio engenheiro de som já na época do Accept, né? E o Don Dokken, querendo ou não, acolheu ele na casa dele enquanto ele veio tirar umas férias aqui para conhecer, né, os Estados Unidos. E, cara, ele acabou se dando bem com todo mundo. Diz que ele era um cara, é um cara, tá vivo ainda bem, né? Um cara que se dá bem com todo mundo, um cara muito, muito profissional, né? E o cara só fez pérola. Poxa, entre eles, o primeiro álbum do Dokken, o Breaking the Chains. Entre eles a gente tem ali as mixagens do próprio Master of Puppets do Metallica. A gente tem o Too Fast for Love do Motley Crue, as mixagens também. Produção, a gente tem a mixagem também do Look What They Kept Dragging. Então assim, ele era muito forte como engenheiro de som. Tipo o Bob Rock, que também começou como engenheiro de som, né? Mas aí o cara começou a se ligar que ele poderia ser um produtor muito forte. Aí o cara começou a produzir o White Lion, Skid Row, o próprio Dokken, Extreme. Enfim, o cara virou uma máquina de produção, que aonde ele encostava, tudo virava disco de platina. Era incrível. Não era ouro, virava platina no negócio. O cara é muito bom. E, né, foi lançado aqui os singles The Hunter, lançado em 10 de dezembro de 85. In My Dreams, lançado em 25 de fevereiro de 86, talvez, né? Pelo que eu acho. E It's Not Love, lançado em junho de 86.
né? São os 3, né, que tiveram clipes, né, pelo que eu me lembro, né? Isso. The Night não teve não, né? Acho que não teve não. Então, não, Until the Night não. E inclusive nessa mesma época, né, falando em clipes, né, eles lançaram, né, um vídeo lá, o Enchanted Night, né, que é justamente com os videoclipes, né, dos singles dos três primeiros, né, que inclusive, né, atingiu aqui, né, estreou na parada Top Music Video Long Form da Billboard na 11ª posição em janeiro de 87 e chegando em 5ª posição em maio daquele ano. Inclusive foi certificada como ouro em abril de 1987 e platina em abril do ano seguinte, né? E sim, aí as músicas era Into the Fire, Just Got Lucky, Break the Chains, Alone Again, The Hunter e My Dreams Is Not Love. Ou seja, algumas músicas que tiveram no clipe dos 3 primeiros discos, né? Uma compilação. E tinha trechos de gravações, né? Entrevistas, bastidores, né? Eu acho que eu cheguei a ver isso aí no YouTube, esse VHS. E esse VHS vendeu pra caramba na época. Pensa que não era todo mundo que tinha VHS. Era só a magnata que tinha, né? Porra, chegar a vender 100 mil, digamos, vídeos, VHS uma fita cassete, né, de vídeo. Nossa, é muita coisa, né? Exatamente. E falando até da recepção do disco, o álbum chegou à 32ª posição na Billboard 200 dos Estados Unidos e permaneceu nessa parada por 67 semanas. 2 singles também que entraram nas paradas, né, que é The Hunter e In My Dreams, ambos alcançando a posição 25ª e 24ª posição na Mainstream Rock da Billboard, respectivamente, com In My Dreams na 77ª posição na Billboard Hot 100, né? Então, brincadeira um negócio desse, né? Lá pra trás, né? Sabe o lance do Capelinho Brasileirão, sabe? Ficou longe pra caramba, né? Né? Mas tem uma coisa interessante, porque o Tooth and Nail, ele vendeu também 1 milhão de cópias, né? Só que ele só foi atingir 1 milhão de cópias vendidas lá em 89, depois que a banda já tava no gosto do povo, já tinha saído o Under Lock and Key, já tinha saído o Back for Attack, a música lá do Fred Krueger, lá do A Hora do Pesadelo, já tinha explodido, virado uma das músicas mais famosas da banda, principalmente na Europa. Já o Under Lock and Key, que é o disco que a gente está falando, ele vendeu 1 milhão de cópias no ano do lançamento dele. Então ele não precisou de 4 anos para a galera conhecer a banda, ir atrás. O Under Lock and Key já vendeu no ano de lançamento. Então, assim, realmente ali, o Under Lock and Key foi o disco que... Vamos lá, o Tooth and Nail foi o álbum que fez a redenção da banda, porque a banda ia ser chutada da gravadora, porque eles não tinham vendido nada com o Breaking the Chains. Mas eles acabaram dando uma sobrevida para a banda, e muitos, até fãs de heavy metal mais clássico, preferem o Tooth and Nail. Já o Under Lock and Key já veio para o lado pop mesmo do negócio, né? Então, todos esses hits que a gente mencionou, que chegaram ali entre os top 30, venderam bastante, é o que ajudou mesmo o Dokken a pegar fôlego para explodir no próximo álbum, né? Assim, e uma coisa, é AOR esse disco, então, né? Bem AOR? Tem algumas músicas ali que podia colocar, né? Mas eu não considero AOR, não. Esse álbum, eu acho que ele é mais glam. Eu acho que ele é o disco mais glam metal do Dokken. Porque o Dokken é de uma banda... o Dokken, ele é meio parecido com o Rat. E não ironicamente, né? Não por coincidência. Quer dizer, por coincidência. Tem aí as músicas do Rat, né? Teve o Warren DeMartini, cobriu aí parte da turnê que o Dokken fez numa época em que o George Lynch saiu para fazer o teste no Ozzy. Teve o Juan Crusher, que virou baixista também do Rat. Ele ficou na banda, gravou o Break the Chains, embora não foi ele que gravou o Break the Chains. Quem gravou foi o Peter Baltz, do Accept, né? Mas ele que está acreditado lá no disco. E então, assim, a banda eu sempre achei muito parecida com o Rats, embora o Dokken ele tem muito mais melancolia, balada, tem muito mais o lado ali meio ranzinza, meio depressivo do Don Dokken, do líder deles, né? Enquanto o Stephen Pierce é aquela parada, sexo, drogas e rock and roll, né? Que é algo um pouco mais festivo, embora as duas bandas no estilo sonoro sejam muito parecidas, na minha opinião.
É isso mesmo. E o Underlock aqui foi certificado como ouro em 4 de março de 86 e platina em 14 de abril de 1987. Aqui, eu vou botar aqui uma parte aqui do Martin Popov, né? Que uma consideração dele sobre o disco, que ele falou o seguinte, que considera o álbum muito voltado para o rock de fórmula aberta incorporado Def Leppard, resultando um pouco contido e previsível em comparação com seu antecessor. O visual glamouroso da banda e a exposição da mídia e a tentativa de George Lynch de definir o som de Los Angeles à sua própria imagem não impede que Under Lock and Key soe como, abre aspas, o trabalho de uma banda recém-alimentada. Você acha que tem isso aí? Sim. Mesmo? Eu só acho assim, eu nunca gosto dessas resenhas quando os caras meio que utilizam o visual, né, aquele esquema do hair metal, do glam metal como algo negativo para a banda. É muito pelo contrário, é mais um incremento que a banda deu, foi algo que possibilitou a banda ter visibilidade. Até no visual, inclusive, né, você vê a banda chama atenção, mesmo a capa não sendo uma das mais bacanas, né, que você tem na história do rock, tem gente que acha horrível essa capa. Eu acho essa capa sensacional, embora é datada, é uma capa que dá para ver que é algo bem antigo dos anos 80. Foi tirada pelo Mark Wise, aquele fotógrafo que tirou foto com Deus e o mundo, com Bon Jovi, com a capa do Cinderella, do Night Songs, a capa do Sleeper When It, do Bon Jovi. Enfim, nossa, se você pegar aí como é que a gente fala? A galeria de fotos dele tem centenas de milhares de artistas aí que já trabalharam com ele. É uma capa que você acaba comprando, às vezes, a banda pelo visual. Opa, é uma banda de glam, você ouve e às vezes acaba trazendo aquele público que era mais do pop pro metal. Então eu não acho que seja algo negativo, muito pelo contrário. Eu conheço muita gente que gosta de Dokken, que veio de outras searas ali do rock e acabou gostando dessa vertente aí do hair metal, do metal um pouco mais pesado dos anos 80. Eu ia até te perguntar sobre a capa, mas assim, eu também gosto da capa, eu acho uma capa boa, né? Porque, primeiramente, não dá pra fazer um disco desse, tendo uma capa estilo Celtic Frost, né? Exatamente. Né? Que Celtic Frost, vai lembrar, fez discos de glam aí, né? Cold Lake, né? Fez sim. Eu conheço um cara que é fã de Celtic Frost, que ele adora esse álbum. E geralmente quem é fã de Celtic Frost não gosta, né? Ele é fãzaço desse álbum e ele fala que até, inclusive, é o melhor disco de glam metal pra ele. Porra! Eu até falo pra ele assim, olha, cara, é um disco legal, mas assim, tá longe de ser um grande disco, né? Mas tudo bem. Porque, né, pô, o cara saiu do Hell Satan Ghost, não sei o que, aí veio com esse disco, né, que... Pelo amor de Deus, mas assim, pra mim a capa do Dokken é uma capa boa. Aquelas capas, né, que você pega do Night Songs mesmo, a capa, assim, deixa eu pensar de capa de banda, assim. Assim, mas tem várias, né? Tem várias que assim, nesse estilo. Então aí nem reclamo muito não, e além do visual também que, né, combina exatamente o que é o disco, né? Que é um disco mais desse negócio assim, né? Então... Pra mim, não vejo problema assim na capa, não. Acho que é uma capa que fica bom num vinil até. Acho que no vinil fica melhor também. Até tô com melhor. Ele aqui que eu ia... Ó, fica bonito. Aí, ó, isso aí. Fica bonitona. Aí a chave no meio, né? Underlock and Key praticamente um termo aí utilizado lá fora, lá na gringa, que é tipo pra manter em segredo as coisas, né? Fique chill, né? O famoso fique chill, né? Então tem tudo a ver. E tem tudo a ver também com a forma que foi gravado o álbum, né? Enquanto a galera tava no estúdio lá gravando que nem... Estavam usando droga pra caramba, brigando com todo mundo, né? Que o Dokken sempre teve um atrito muito forte, né? Entre o Don Dokken e o George Lynch, né? Então o George Lynch na parte da manhã ia lá, mexia nas coisas dele, gravava, e sem estar em contato nenhum com o Don Dokken, né? E o Don Dokken ia depois do turno, e à noite, porque ele sabia que o pessoal já estava virado de pó, dormindo, bêbado, rondando as ruas de Los Angeles. Ele ia lá e fazia parte dele nas escondidas junto com o Michael Wagner, né? Por isso, provavelmente é o nome do álbum, né? Se não for, tudo bem, mas que casa muito bem com o que rolou no álbum, isso é.
É tipo, Underlock aqui é tipo guardar 7 chaves, algo assim, né? Como se fosse também. Tipo, se guardar o segredo das 7 chaves e tal, tipo, algo meio assim mesmo que eu É interpretava. um termo deles lá, né? Mas faz todo sentido, né? Então, realmente, e é um álbum que até, inclusive, a banda sempre teve muito esses atritos, mas segundo as entrevistas do Don Dokken, né, da formação clássica com o George Lynch, foi o disco que eles menos tiveram problemas, assim, entre os músicos. Eles meio que, tipo, na porrada se acertavam. Diferente do Tooth and Nail, né, que deu porrada e o próprio Back for Attack, os músicos nem se olhavam na cara, né? Exatamente. E falando já da formação, né? Don Dokken no vocal, George Lynch na guitarra, Jeff Pilson no baixo back vocals e o Mick Brown na bateria back vocals. Falando dessa formação, para você, qual o destaque dos integrantes para você é o que tem o maior destaque para você? Olha, eu sou suspeito porque eu adoro a linha de baixo da The Hunter, no Jeff Pilson, eu acho um puta backing vocal. Embora o Mick Brown também cante muito bem, pouca gente sabe disso. Mick Brown canta muito bem, embora a gente quase nem perceba, né? Jeff Pilson é vocalista também, canta muito bem, mas a linha de baixo dela eu acho perfeita. O George Lynch é chovendo molhado, inclusive tem um dos melhores solos de todos os tempos para mim, que é da In My Dreams, que é um solo fantástico, embora, mais uma vez aqui repetindo a frase chovendo molhado, porque todos os solos do George Lynch você sabe que é ele que fez. É tipo um solo do Ed Van Halen, é muito parecido. Não é à toa que ele era da região ali da Califórnia, de Los Angeles, ele era meio que votado entre toda a galera ali, o terceiro melhor guitarrista de todos eles, só perdia pro Ed Van Halen e pro Randy Rhoads, só perdia pros dois. Então, assim, é meio chovendo molhado. Mas assim, o Don Dokken nesse álbum, pra mim, eu acho que é o ápice dele como vocalista. Tá super agudo, vocal limpo, as harmonias que ele utiliza nas músicas são incríveis. Eu acho que Don Dokken e George Lynch ali é chovendo molhado, repetindo pela 4ª vez aqui essa frase, mas os dois ali que estão mandando muito bem no álbum. Se for para ter um negativo ali, talvez o Mick Brown na bateria, como é um álbum mais pop e não muito pesado, ele tem que ser mais linear, né? Não pode ter muita virada, não pode ter muito peso. Então talvez a bateria do Mick Brown seja um pouco mais cadenciada, mais simples, mas não que isso estrague o álbum, na minha opinião. Sim. Inclusive eu te pergunto, Dokken ou Lynch Mob? Dokken. Embora o Lynch Mob tenha os 2 primeiros álbuns sejam fantásticos e os 2 últimos sejam muito bons, inclusive, o Brotherhood e o Babylon sejam excelentes. Por coincidência, né? A gente tá falando aqui agora do Dokken, né? Que tem álbuns muito bons lá no começo e álbuns muito bons os últimos, né? O Lynch Mob é algo muito parecido. Porque também lá nos anos 90, no começo dos anos 2000, ele tem uns álbuns muito ruins do Lynch Mob. Mas eu não tenho dúvida que é Dokken, né? Sem dúvida. Inclusive regravaram lá o primeiro deles lá que ficou um lixo, né? Desnecessário, né? É que nem Still Hungry. Vou comparar. Mas Still Hungry ficou bom ainda. Still Hungry ficou bom. Cara, as músicas não, solos é melhor. Sim. Comparado, né? Sim. Comparado ficou bom. Claro. Porque, tipo assim, aqui é aquele negócio. É tipo assim, você tem um quê? Um pedaço de lixo ou um pedaço de papel? O que você pensa? Qual que é o melhor? Isso aqui, né? Pô, mas aí não é a grande coisa. O que salva pra mim no Still Hungry é as bônus lá, Never Say Never, Blast Fast and Loud, acho que é essas aí, menos que salvam. Regravado, né, daquele jeito, né? Mas, enfim, voltando ao Dokken, eu acho que, falando da formação, acho que o George Lynch tem um solo de guitarra maravilhoso, ele é um cara realmente que quase realmente, eu até acho que ele é um pouquinho perto mesmo do Ed, até um pouco, né, do Ed Van Halen no caso, Kiss of Death pra mim prova um pouco disso, né, que é quase uma eruption do glam metal, assim, quase, se for analisar, né? O que o marco que tem de eruption, pra mim, tem na Kiss of Death, na minha opinião, na minha visão, mas, tipo, o Don Dokken realmente tá cantando bem, né, e apesar que eu acho que tem outros vocais, eu acho até melhores do que ele, até nessa época, mas ele é um vocal pra uma banda de rádio, com o texto dele era ótimo e tal, inclusive cantou fez aquela voz guia dele mais aguda no Blackout, dos Scorpions, inclusive, quando o Klaus Mai tava com problema nas cordas, né?
vocais e... Cara, o Mick Brown realmente ele tá meio, né? Tipo, acho que a bateria não se destaca tanto pra mim. É o único que você vê que, tipo, pô... Tem umas partes que eu acho que destaca assim, que eu acho que é marcante, mas, tipo, você... É, tipo... se eu tocasse bateria, eu poderia tocar a mesma coisa, entendeu? Sabe? Tipo, né? O Jeff Pilson também, né? Era uma banda maravilhosa, na verdade, né? Todos eles eram muito bons, assim, né? Em questão de técnica, na realidade, que seja. Pra mim, acho que não tem outra coisa melhor, né? Então, né? E falando das composições, né? Todos os meus estão creditados, né? As composições, aí fica isso que eu não... Às vezes eu te pergunto, o que você acha dessas questões, tipo, às vezes os caras colocam acreditado pra todo mundo, você acha que é bom ou ruim, tipo, pra gente saber quem que compôs ou não, sabe? Isso aí vem, para quem gosta dessa fase do hard rock, não é novidade, né? Isso aí tem no Van Halen, né? O Van Halen acreditou todos os músicos desde o primeiro álbum até o último. E obviamente que você vê que não é todo mundo que trabalhou nas mesmas músicas, né? O Poison é a mesma coisa, acredita todo mundo igualmente para eles ganharem os mesmos royalties e tal. No Dokken foi a mesma coisa porque o Tooth and Nail, que é o álbum anterior, dá para ver bem certinho quais músicas cada um trabalhou. E também teve muita. Se você pegar o Tooth and Nail, tem muito lado do George Lynch ali, junto com o restante da galera. Mick Brown, Jeff Pilson. E o Don Dokken, ele participou de algumas composições ali, né, do álbum, não de todas. Na minha opinião, o Tooth and Nail é um álbum majoritariamente ali do que o George Lynch trouxe, né? E eu acredito que deu muita briga entre eles nessa questão, sabe? Por questões de royalties, dinheiro envolvido. Tinha muito essa questão. Os caras eles estavam muito com medo de ser chutado da gravadora, passarem por problemas. Então eles acabaram meio que fazendo isso para que todo mundo fosse acreditado. Isso acontece muito em banda, né? Você lá você vê entrevistas dos caras, a gente não precisa ir muito longe, vamos lá no Angra, né? O próprio Rafael Bittencourt já falou em várias entrevistas que teve músicas ali que ele ajudou o André Matos a compor, só que o André Matos exigiu que ele fosse acreditado só ele, né? Sem o Rafael Bittencourt meter o dedo. E assim vai. Então eu acredito que eles fizeram isso para não dar briga. Eu acho que eles acertaram. Embora, né, você tem entrevistas aí, depois provavelmente a gente vai entrar no faixa a faixa, né? Que o Don Dokken fala algumas músicas ali foi ele que fez totalmente sozinho a música e outras ali não. Exatamente. Às vezes tem muito disso mesmo que... Diferente do Kiss, que às vezes eles botavam composição pra tudo. Diz-se aquelas histórias que o Gene ele botava o nome na frente dele pra ele ganhar mais dinheiro, né? Aí ponto, né? Mudou uma coisa ali, né? Pra ganhar, né? Rock and Roll Hell e qualquer outra. Acho que ele fez isso também. Acho que Naked City fez também isso também, que era composto pelo Bob Kulick, pela banda, né? Aquele Balance, né? Banda muito boa, inclusive, de OR, inclusive. Eu acho muito boa. Sim, excelente. Nossa, muito boa. Né? Então, e aí, né, tem, acho que, se não me engano, acho que no Crazy Nights também tem algo assim, que ele bota o nome na frente dele e tal, né, sabe, bem maneira pra ganhar grana mesmo, mas tem outros, né, que realmente não, às vezes os caras não colocam mesmo, né, no caso do Poison, né, que também tem um pouco disso também, mas não me incomoda muito todo, mas fica tipo assim, vocês perguntam, realmente, quem que compôs, sabe, essa aqui é o Don Dokken compôs, sabe, é sabe, o George Lynch deve ter composto, talvez, esse pato é o Mick Brown, não sabe, né? Aí fica difícil nisso, mas... a gente só vai saber numa entrevista, né? Que nem, por exemplo, do Van Halen, as entrevistas, o Sammy Hagar sempre deixou claro que ele que escrevia as composições, as letras, né? E o instrumental era do Ed Van Halen. Então, é isso aí, cara. Mas tava lá o Alex, que era o irmão dele também, né? Provavelmente deve ter feito alguma coisinha, e o próprio Michael Anthony também fez provavelmente alguma coisinha nas músicas, mas majoritariamente eram os dois que trabalhavam. O David Lee Roth também, mesma coisa. Pois é, exatamente. E começando agora com faixa a faixa, quer dizer, antes de começar o faixa a faixa, não se esqueça de se inscrever nesse canal, por favor, né? Isso é bom, né? Ativar o sininho para receber as notificações, dar o like, compartilhe para os seus amigos fãs de glam metal e AOR, inclusive, né? Aí segue também o canal também em plataforma de streaming que é apenas em áudio, ou seja, ele é formato de podcast, obviamente. Também segue o Instagram, que agora tá novo agora, né? Porque depois de ter sido derrubado, Leandro, foi derrubado. Você foi derrubado? É tipo assim, o que acontece? É que eu fiz uma conta no Instagram, aí eu perdi uma.
né? Que foi a primeira. Aí eu fui tentar fazer a outra, fui derrubado. Aí eu fiz uma outra, eu fui derrubado. Aí eu fiz uma outra, fui derrubado novamente. Aí eu fiz uma outra que aí sim agora não que é a que eu tô usando. Não eu vi fui. Que você tá sumido lá, eu vi que você tá sumido. É, entendeu? Aí fica tipo assim, pô, aí beleza. Aí agora, por enquanto até agora, tá tudo legal, nada demais. Por favor, Instagram, não tô reclamando, tá? Por favor, tá? Se tiver assistindo, não faz essa sacanagem de novo, não. Mas enfim. Também, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também do canal também pode entrar também, né? Pra falar de algumas polêmicas como eu presenciei, mas enfim, né? Mas com devido respeito, obviamente, né? Que tem que ter, né? E deixa eu pensar, mas só isso. E também se inscreve no canal do Alma Rádio, também não se esquece aí, pessoal, também. Pô, os caras estão há 5 anos, né? Quase 5 anos, né? Já fizemos 5 anos, já fora nos blogs da vida aí de download, que a gente já faz mais de 15 anos que a gente tá aí nativa, né? Vamos fazer 17 anos esse ano. Pô, é quase a minha idade, então, pô. Por aí. Pô, então, né, e que acompanhe lá tudo que tiver de OR se quer assistir. Então é isso. O Alma Rádio é a Bíblia, a enciclopédia do Rádio Rock OR. Pô, que isso, obrigado. Mas enfim, né? Vamos faixa a faixa, começando Unchained the Night. Começa aí você falando sobre essa faixa aí. Pois é uma faixa que tem uma introdução emblemática. Eu acho que ela pode meio que surpreender quem tá ouvindo e talvez decepcionar quem tá ouvindo, porque às vezes esperam um heavy metal, né, pesado, igual por exemplo a Tufenail, que começa pesada, né, Back for Attack do álbum seguinte começa pesada. Aquela é uma música bem cadenciada, mas ela tem uns riffs mega metálicos, parece uma serra elétrica, os riffs dessa música, né? Fora a introdução, que ela tem todo um clima de suspense, e o refrão dela é grandioso, né? Não tem muito o que falar dessa música, é um dos clássicos, merecia um videoclipe. É engraçado que ela não chegou, acredito, a entrar nas paradas de sucesso, embora ela merecia, mas é um clássico. É uma das melhores músicas do álbum aí pra mim, apesar que é meio difícil a gente não colocar entre as melhores as 3 primeiras, né? É meio difícil, mas com certeza essa aí tá entre as top 5 ali fácil do álbum. Sou obrigado a concordar, então. Que a grande abertura, né, que ela começa lentinha e tal, com o dedilhado e tal, aí vai com aquele riff mesmo de guitarra que tem, cara. Aí já ferra comigo, o refrão é maravilhoso. E realmente é um dos clássicos que não virou single, não virou clipe, mas acabou sendo um dos clássicos da banda, né? Então é bem curioso. Mas merecia realmente ter sido um single, né? Se fosse talvez o primeiro, eu acho que teria sido até melhor por ser uma faixa de abertura, né? Então, realmente é estranho, né? Pra quem vai ouvir, né? Inclusive, quem vai ouvir também o sucessor, que tem Kiss of Death, que já é coisa muito mais pesada do que isso, mas pra mim ela representa o que vai ouvir o disco depois, entendeu? Vai ter umas mudanças ali, mas eu acho que, tipo assim, quem vai ouvir vai entender, tipo, o disco é assim, então acho que se quem não gostar vai se ferrar. E quem gostou, quem gostou vai continuar ouvindo. Eu até botei algumas coisas sobre as letras aqui, algumas curiosidades, que a maioria é tudo daquele amor sofrido, né? Aquele amor que sofridão, né? Que hard rock deve ter, né? Que é sempre assim, né? De o cara toma cerveja quente e aí fica ouvindo assim, né? Sabe? Fumando uma cadeirinha de plástico, sabe? Aquela imagem assim. Então, ela aborda a complexidade das relações amorosas e a dor da desilusão, né? De certa forma é meio isso mesmo, se pensar, né? É praticamente algo que a gente vai ouvir no álbum inteiro, né? Sempre vai ter esse lance mesmo de negócio de confrontos amorosos, sei lá, é uma coisa meio solitária, o cara com dúvida, talvez, né? Tipo, muito... O Don Dokken, como era um cara muito melancólico, né? Eu sempre senti essa melancolia no Dokken, é um cara até meio mal-humorado, se você for ver, né? Um cara muito, muito frio, né? Até o pessoal gosta de falar que o George Lynch era fogo
e o Don Dokken era gelo. Mas os dois, quando se bicavam, dava uma explosão, um choque, né? Porque realmente, o Don Dokken tem esse lado muito depressivo, muito para baixo, né? Muito melancólico, de refletir a vida, o amor, né? Tem esse lado. Já o George Lynch é algo muito mais explosivo, mais selvagem. Essa química funcionava muito bem, inclusive, nas músicas, né? Exatamente. Indo pra próxima aqui, né? The Hunter. Olha, é meio suspeito, mas eu acho essa é a minha música predileta do álbum. Eu ouço ela e às vezes no loop infinito, videoclipe, inclusive, né? Tem aquela parada dos 4 músicos andando na noite, né? Solitários, procurando o que fazer, um amor para encontrar, alguém para sair, para tomar um drink, para levar para casa, para namorar e etc. E junto, a própria letra diz isso, né? Eu sou um caçador andando nas noites sozinho, né? Procurando alguém e sempre aprendendo como lidar com isso, com a solidão. Em tese é isso. E a música foi praticamente trazida pelo Don Dokken, a música quase pronta. Segundo o George Lynch, ele queria utilizar a música também para fazer outras coisas nela, o Don Dokken não topou. Ele falou assim, então deixa que eu vou levar para casa e trabalhar do meu jeito e vou trazer ela pronta. Então o Don trabalhou e trouxe ela com aquela levada, ela tem um groove meio suave, a linha de baixo dela eu acho sensacional, embora bem discreta, mas você sente ali umas paletadas, umas notas que soltam uns harmônicos bem bonitos ali do Jeff Pilson. Eu acho a minha música predileta do disco. Foda mesmo essa faixa, e você resumiu já a letra já de cara, já nem vou ler aqui que eu escrevi novamente, né? Então, provavelmente deve ter lido meu roteiro que eu fiz, né? Provavelmente, né? Escondido. Você mandou pra mim. Pois é. Então, cara, o clipe é realmente muito bom, né? Que é meio preto e branco ali, tem fotos ali, aí tem eles em tais lugares e tal. O solo de guitarra do George Lynch é foda demais, essa faixa. Baixo do Jeff Pilson, como você falou, é foda, muito bom, né? Baixo, como dizia Flaming Rock, baixo chibata, né, no disco. É isso, exatamente isso. Essa música faz sentido realmente ser o single, né? E pra mim é realmente uma das melhores, né? Já que você falou a sua favorita, vamos aqui pra próxima, né? In My Dreams. Eu vou falar. É minha favorita do disco e da banda até, se pá. Acho que da banda, na minha opinião. Essa eu já ouvi em loop várias vezes. Provavelmente, tanto que no meu Spotify, sabe aquele negócio, não sai do seu fone? Tá ali In My Dreams. Tá ali In My Dreams com algum, sei lá, 3 ou umas outras 2 ali, mas... Pô, música maravilhosa, o vocal do Don Dokken tá perfeito, né? Sabe, tem um clipe meio esquisito até, o Don Dokken com chapéu, né? Chapelão com tipo um sobretudo, né? Algo assim, né? Com luva, né? Agora eu lembrei. Né? Tipo, cara, assim, é maravilhoso. Maravilhoso essa música aí, não tem o que dizer. Essa aí é aquela... É mais do que 10, ela é 1000, nota 1000 isso aí. Isso aí é perfeito. Eu não sei se ela foi a música que estreou, eu não lembro agora se no Tough and Nail, na Alone Again, ou na Just Got Lucky, mas eu acho que não, né? Porque eles usavam um cabelo até mais curto, até o cabelo do Don Dokken não era muito comprido. Mas acho que foi nessa música, né, In My Dreams, que o Don Dokken estreou, né? O chapéuzão dele, né? Que virou meio que um símbolo do Don Dokken. Inclusive hoje nos shows ele utiliza esse chapéu até hoje para fazer aí os shows deles, as performances, os clipes, até o último clipe do último álbum, inclusive, ele tá usando, né, um chapéu igual ao do videoclipe. Poxa, eu não tenho também o que falar dessa música. Talvez seja a música mais famosa do Dokken, junto com a Dream Warriors, né, que é a última faixa do Back for Attack. Mas eu acredito que essa aqui ainda seja mais famosa que a Dream Warriors. Até, inclusive, ela foi regravada por uma banda de dance music, lá dos Estados Unidos mesmo, chamada The Party. Até a música fez sucesso. Lá chegou nos top 100 lá da Billboard deles, lá dos Estados Unidos. E é uma música que ficou bem marcada da época. Ela é uma música que, até inclusive, o Don Dokken diz que ele gravou ela de primeira.
É como falam, né? Geralmente grandes hits são compostos numa paulada só, sem pensar muito, né? Diz ele que ele fez em 1 hora essa música. Ele pensou na letra, nos riffs, ele fez isso tudo no violão e saiu a música de primeira. Diz que ele estava sentado de frente para o mar, entortando lá uma garrafa de tequila. Então, se você for ver, o cara estava realmente inspirado e ele até fala que não foi algo divino que aconteceu com ele, porque ele não conseguiria compor ela se fosse dentro do estúdio ou tivesse realmente se dedicando para fazer isso. Até, inclusive, todo o álbum, segundo o Don Dokken, 80% do álbum foi ele que compôs. Então a gente conversou lá a respeito que as músicas todas estão creditadas para os 4 integrantes, né? Mas diz o Don Dokken que 80% do álbum foi ele que compôs. Agora ouvindo a versão do The Party tipo assim, a diferença é que é mais dançante, né? É mais pop música difícil, é meio estranho até, porque assim, né? Tipo, a letra é a mesma e tal, tudo, só que nada a ver, né? Pois é. Exatamente, mas a letra dela é legal, é uma letra cativante, né? Rima muito bem. É algo simples, mas muito bem feito, muito bem construído, né? Sim, sobre o negócio de um amor que se foi, né? Que continua vivo ainda nos sonhos do cara, sabe? Digamos assim, né? Então, exatamente. Então, assim, o clipe tem ele chovendo, né? Tem a chuva ali, né? Digamos assim, né? Tem a bateria do Mick Brown e tal, que ele toca assim, né? Que é aquela parte do... sabe? Aquela parte que chove assim e tal. Meu Deus do céu. Apesar que esse clipe, né, envelheceu um pouco mal, né? Tem aquelas telinhas, sabe? Tipo aquele clipe do Dire Straits, que é tipo aquelas coisas assim, sabe? É meio isso. Mas diz o Don Dokken que ele falou que, cara, eles gastavam muito dinheiro para gravar o álbum. Claro, era caríssimo na época para você compor um álbum, gravar um disco, né? Porque as horas de estúdio eram muito caras, os produtores, né, e tudo. O material era caro. Só que eles falaram que esse valor que eles gastavam com as horas de estúdio era infinitamente menor que o valor que eles gravavam para fazer um videoclipe. Um videoclipe custava aí $500 mil, no mínimo, né? Então ele falava que era um valor muito alto. E ele falou que ele acha até um desperdício de dinheiro os 3 clipes que tem nesse álbum. Mas eu já acho ao contrário. Se não fossem esses clipes, provavelmente não teria impulsionado a banda na MTV, não teria sido veiculado e não traria fãs, né? Com certeza. Porque quem não tava na MTV tava morto. Não teria a imagem da banda, né? Por causa disso. Né? Porque era uma forma de você saber, né, quem eram os caras da banda. É isso, porque, pô, você vai ouvir no disco, você não vai ver. Você vai ver as fotos, beleza, mas tem que ver em movimento, né? Por exemplo. O que você quer ver é o clipe e tal, beleza. Mas, né? Beleza. Mas fazer o que? O Doc tem as coisas assim, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim. Indo pra próxima, já chegando na tristeza agora mesmo. Sleeping Away. Começa aí você. Pois é, eu confesso que essa é a música que eu menos gosto do Dokken. Eu acho que baladas provavelmente não faltavam para os caras trabalharem. É uma música que eu confesso que eu às vezes pulo ela, sabe? Dependendo do estado que eu tô no momento, assim, eu pulo. Embora ela seja uma música bonita, tem harmonias bonitas, mas ela é meio confusa, né? Eu acho que a bateria é muito alta, junto com aquele violãozinho acústico no meio, os corais de fundo que são bonitos, mas eu acho que alguma coisa ali não encaixa muito bem. Eu confesso que essa música que eu menos gosto é uma música boa, mas eu sempre pulo ela. Bom, eu acho ela boa, cara. É uma boa baladinha até, eu acho, na minha opinião. Só que, né, acho que realmente tem outros melhores. Tem outros melhores? Poderiam ter outros melhores do que essa. Várias baladas de Heart, pelo menos naquela época, eram melhores, né, na minha opinião. No próprio disco tem baladas melhores, né? Exatamente. Né? Então, assim, falando um pouco da letra, né, descreve a sensação de perda de controle, de estar sendo levado por algo por algo de escapando das mãos, né, e a sensação de estar a caminho de um destino, possivelmente sombrio e frio, né, em outras palavras, né, a letra fala sobre, né, inevitabilidade de algo acontecer, de algo se afastar, né, faz sentido Sleeping Away, né, de potência disso, diante a isso, né, então
Meio isso assim a letra, né? Mas, né, realmente uma balada que pra mim, aí eu não pulo. Aí eu acho um pouco passável. Tipo assim, eu falo, beleza. Não me irrita? Não. É perfeita? Não. Mas pelo menos bota aí tocando aí, entendeu? É aquela música, por exemplo, sabe quando você vai falar com as pessoas assim, você fala. Aí você fala durante a música. O resto você pode até falar um pouco mais, entendeu? É isso, você vai ouvir. É que também depois de 3 pedradas, né? Fica difícil também. Acho que eles fizeram de propósito colocar uma balada pra ver se alguém ali se interessava. E assim, eu ainda acho ela bem melhor, mas por exemplo, no Bon Jovi, né? Naquele disco, o 7800 Degree Fahrenheit, lá tem a Silent Night. Eu não gosto daquela música, eu sempre pulo ela. Então eu acho essa música mais ou menos nessa mesma vibe, né? Feio isso mesmo. Agora, indo pra próxima, já voltando, ficando mais pesado agora. Normalmente, Lightning Strikes Again. Essa música é poderosa. Ela por coincidência, o Dokken encerra o lado A e o lado B com 2 músicas bem heavy metal. Uma pegada bem speed, né? Que até o próprio Don Dokken diz que essas músicas, tanto essa quanto a última lá na frente que a gente vai falar, a Lightning Strikes e a Till the Living End, elas não são compostas por ele, são compostas ali pelo George Lynch e companhia, realmente, pelo peso, pelos solos, pela rapidez, são músicas de heavy metal mesmo, que era muito comum eles botarem geralmente no final do lado de cada disco. E o engraçado é que eu acredito que essa faixa ela poderia até abrir o álbum, que ela é tão boa quanto Unchained Night. Na minha opinião, ela tem um refrão muito poderoso, guitarras cortantes, o solo é fantástico e o vocal que ele faz no final das músicas, cara, se ali não arregaçou a voz dele do que a gente veio escutar hoje, coitado, né? Que hoje em dia ele não consegue mais cantar mais nada, né? Tá bem judiado a voz do Don Dokken. Excesso disso. Foi por essa música, porque ele dá uma esguelada fudida nessa música aí. Ele canta demais no final delas, lá no talo, e eu acho uma das melhores músicas do álbum, e por coincidência ela acabou virando o título do disco de retorno deles, lá no começo dos anos 2010, né? Que é um disco também excelente, que já não é já não é o disco lá com o George Lynch, mas é um disco muito bom também. Exatamente, né? E o tema, né, Lightning Strikes é tipo assim, como o lance do raio caiu de novo, tipo, coisa ruim acontecendo de novo, tipo, o raio cai 2 vezes e tal, né? Basicamente o termo, né, resumidamente tipo isso, né, o termo Lightning Strikes. Tem duplo sentido, né? Duplo sentido, né? Pode ser interpretado em várias formas, né? Coisas boas, coisas ruins, decisões, né? Podem ser várias questões aí do nosso cotidiano. Exatamente. E por mim, cara, quando eu tô ouvindo, eu pensei, pô, se essa abrisse o disco, né? Acho que até a galera heavy metal ia gostar até mais, até eu acho. Tipo, porque você pega o Tooth and Nail, você pega bem nessa linha até. E por mim, tipo tipo o estilo Back for the Attack mesmo, até um pouco. Só que uma produção até um pouco mais polida. Ela é um pouco mais limpo, entendeu? Não é algo... E o vocal do Don Dokken, cara, isso aí... Se ele fizer isso hoje, ele cai pra trás e cai no chão, é isso. Óbvio. Entendeu? Exatamente. É tipo se o Vince Neil cantasse Piece of Your Action. Entendeu? Hoje em dia, que não tem como não, né? Mas apesar que dado que o playback não resolva, né? Também, se for analisar. Né? Apesar que o pessoal reclama, pô, vai. Paul Stanley usou o playback até terminar a turnê, então aí, acho que o Black Lawless também tá usando, também, se não me engano. Não sei se ele usa, na verdade, os backing vocals ali, né, também, né, pra fazer algumas músicas ali que precisam, né, de vocais mais altos, ele acaba fazendo mais baixos, né. Uhum. O Motley sempre teve isso, né. Eu acho até um pouco meio covarde quando os caras criticam o Don Dokken, né. Eu sei que ele não tá cantando mais bem hoje, só que o pessoal é muito cruel quando faz resenhas, né, dele, em relação aos shows dele, o desempenho dele. Cara, eu acho até covarde, porque, poxa, o cara fez cirurgia na garganta, né? Passou por vários problemas. O cara, esses tempos, teve que fazer uma cirurgia nas costas, se não me engano, né? O cara é tudo remendado. O cara já não é novinho, galera. Ele não tem 50 e poucos anos, ele tem 70. Né? Ele já é da velha guarda. Ele não é do hair metal ali da época do Bon Jovi.
Ele é mais velho. Ele é do final, ele é veterano ali dos anos 70. Don Dokken, ele é mais velho do que aparenta ter. Embora hoje ele tá bem desgastado, né? Mas a galera é meio cruel quando critica ele, sabe? Por tudo que ele fez, um guerreirão. Se for ver, ele levou a banda dele, a carreira dele até o final, até hoje, lançando o álbum. E o disco tá bom, galera. Pra quem não ouviu, escutem os álbuns. Os últimos álbuns da banda estão muito bons. Só que assim, você não vai mais ver aquele Don Dokken berrando. Não vai. Você tem que se adaptar aos ouvidos, né? Mas as melodias estão ali, a essência do Don Dokken tá ali. Pra quem realmente gosta da banda, Don Dokken tá ali. É só os vocais que não estão mais agudos. Além de que também o Dokken não vai fazer a mesma coisa de antes. Também, assim como, sei lá, 100% das bandas de hoje em dia, da década de 70, 80, 90, não vai conseguir fazer o mesmo de antes. Você não vai esperar o Europe fazendo Final Countdown. Você não vai esperar ver o Motley Crue fazendo Shout at the Devil de novo. Não, isso aí já... Os caras já tiveram a oportunidade naquela época, já fizeram e vai continuar de outro jeito. Seja bom ou ruim, né? Se a música for ruim, por exemplo, o Motley tá ruim com algumas músicas que eles lançaram, mas assim, entendeu? Depende, entendeu? Pra mim o Doc tá melhor nesse caso, sabe? O Europe também é outro caso que eles estão se repetindo muito, né? Acho que já deu, né? São há 20 anos fazendo a mesma coisa, né? E aí eles vêm dizer que não querem se repetir. Eu acho que o Europe poderia melhorar, trazer coisas novas ali, né? Não ficar fazendo sempre o mesmo cover do Deep Purple com o Black Sabbath sempre. Acho que só o single que eles lançaram, o último, que acho que estão dando uma pista. Uma pista. Não tenho muita expectativa, não. Minha expectativa é lá embaixo, mas... Né? Assim, eu vou esperar o mesmo, né? É a mesma coisa. Não vai, provavelmente vai ser um Walk the Earth, vai, com algum tecladinho a mais, não é nada estilo glam metal. Né? Poderia voltar pelo menos com o estilo neoclássico dos dois primeiros álbuns, né? Que tem um estilo neoclássico os dois primeiros álbuns, né? Mais uma linha meio Wing Malmsteen, meio... Não power metal speed, que a gente tá acostumado a ouvir, mas tem uma veia neoclássica nos álbuns, meio Michael Schenker. Eles poderiam voltar com essa pegada, né? Porque aí não se repete tanto, né? Mas, enfim, né? Voltando ao Dokken, né? Vamos pra próxima, né? It's Not Love. É um hino, né? É um hinaço. E o fora o clipe, né? Que é sensacional, né? No caminhão, eles transitando ali pela Sunset Boulevard. O próprio Don Dokken não falou que não compôs essa música não é dele, não, foi composta pelos outros integrantes. E ele mesmo fala que ficou com cagaço de estar no videoclipe, fazendo lá a gravação em cima do caminhão, porque ele pode ver no clipe que ele tá sempre se segurando nas barras que ficam em volta da bateria, né? Ele estava com medo de cair. Então ele falava assim, cara, se alguém cair daqui, morre. Então ele ficava cantando e grudado. Pode ver que ele ficava grudado nas barras ali da bateria para não cair. Eu acho essa música sensacional. A bateria, ela começa o lado A de forma perfeita, embora a gente já questionou aqui que poderia, às vezes, colocar uma música um pouco mais pesada para abrir o disco. E ela só tem uma coisinha, né, que ficou um pouco até meio datada, mas acaba ficando legal, que é aquela ligaçãozinha que tem no meio da música, né, que é o Don Dokken meio que discutindo ali com a mulher que ele acabou de terminar, né. Exatamente. E acho que é uma música estilo de show. É rock de arena, como chamam, né? Sabe, Heaven's on Fire, esse tipo de música, I Wanna Rock, é tudo música pra cantar no show, né? Música pra... O pessoal canta o refrão junto, é isso. Justamente isso, não tem muito o que dizer, né? A letra é uma reflexão sobre a razão que levaram a uma separação, né? Digamos assim, né? Destacando que existia entre os dois, né? Duas pessoas, né? Não era o amor verdadeiro, né? Digamos assim, né? Aí o clipe, né? Agora eu percebi realmente, que eu não tinha percebido isso, mas realmente ele segura mesmo. Tipo assim, parece que ele tava com um cagaço mesmo, né? O cara tava todo... Mas aí até eu teria também, né, pô? Aí... Quem não teria, né, pô? Imagina. Aí ele cai e é atropelado, né? Por cima do caminhão ainda. Assim, é um clipe legal também, né? Que é o terceiro single, né? Do disco, né? E acho que funciona mesmo como single. Essa aí, realmente, ela foi uma escolha boa também, né? Mas indo pra próxima aqui, né? Jaded Heart.
Não confundido com o Jaded do Aerosmith, também porque foi anos depois, né, também. E não com a banda Jaded Hearts, né? Que é uma bandaça. Quem não conhece, vão lá e escutam, que até inclusive eu tava relembrando ela eu botei ela no som do meu carro lá e tava relembrando da banda. É sensacional. Vão lá, pra quem não conhece Jaded Hearts, é bandaça. Essa aqui é mais uma das baladas do álbum, né? É uma semi-balada, podemos dizer que é uma balada, mas é uma semi-balada, vai. É tipo uma balada na linha do Rat, porque o Rats não costumava fazer balada, mas fazia baladas meio heavy metal. E é uma balada bonita, embora ela tenha um refrão um pouco mais duro, mais firme, né? Não tão meloso como a Sleeping Away. E eu acho que é uma boa sequência ali para dar uma amenizada. É uma música de transição. E a gente vê que o lado B aqui, no geral, ele vai dando uma diminuída, não em qualidade, mas vai deixando de ser um pouco mais pop para entrar numa pegada um pouco mais estilo do que o Dokken fazia nos álbuns anteriores. Essa música aqui eu acho muito boa. Sim, eu também gosto. Acho que é melhor do que a Sleeping Away. Essa é como balada, assim, né? Mas é assim, balada mesmo. Tipo, se o Iron Maiden e o Judas Priest quando faz uma balada. Tipo, isso, exatamente isso. Que é nesse estilão de uma balada um pouco mais pesada, né? Mas eu gosto dessa. Se fosse a quarta, né? No lugar da Sleeping Away faria mais sentido, né? Porque aí, pelo menos, tipo assim, mostrando que, tipo assim, tem uma acalmada, mas também dá uma força, sabe? Uma coisa meio, né, forte, entendeu? Que ela não é uma balada estilo, digamos assim, Love Bites, por exemplo. Ela não é uma balada estilo Home Sweet Home, talvez, entendeu? Uma balada mais nesse estilinho aí, que eu gosto, inclusive, né? Mas... É uma balada mais... ela até possa ser relacionada a amor, a romance, mas ela não tem uma pegada muito de vitimismo, né? Ela tem uma pegada muito mais de reflexão. Verdade. Agora indo pra próxima, Don't Lie to Me. Aí eu pensei, olhando o título, já pensei que era uma balada, mas não, essa aí não é, não. Mas fala aí você sobre essa aí. E essa é uma música muito parecida, até eu comentei ali que ela vai perdendo um pouco a essência do pop, apesar que esse lado B aqui a gente tem a It's Not Love e tem a Don't Lie to Me. Também é uma faixa muito boa, ela tem uma queda um pouco de produção, na minha opinião. Ela acaba ficando um pouco mais simples, embora é uma das faixas que eu mais gosto do álbum. O refrão dela e o começo, né? Com aquela guitarrinha dobrada, aquele solinho lá. E ela é bem característica do Dokken. Ela lembra algo meio como se fosse a Just Got Lucky do Tooth and Nail. Poderia entrar também no Breaking the Chains. Para quem não sabe, o Tooth and Nail, eles gravaram em torno de 30 músicas. Eles compuseram 30 músicas para gravar somente 10. Então, possivelmente, a Don't Lie to Me talvez seja uma das sobras que teve ali do Tooth and Nail, porque ela lembra muito o estilo do Dokken ali dos dois primeiros álbuns. Não tinha pensado nisso, mas realmente parece que é um pouco isso mesmo, né? É uma coisa nessa linha mesmo. E ela é, tipo... mais nessa alinhamento do Dokken mais antigo. Se botar pra um fã de heavy metal, botar o lado B, acho que o cara vai gostar mais. Ele Pode é muito ser. mais... Ele é muito um mais lado mais sombrio, né? Esse lado B ele é mais sombrio, né, que o primeiro, né? Exatamente, né? E, falando aqui, né, expressa, né, ator, né, de ser enganado, né, obviamente, né? Don't Lie to Me, né? Obviamente não tem muito o que dizer sobre isso, né? Que lembrei já daquela do Bon Jovi, Lie to Me, né? Só que aí essa aí é mais sofrida. Do Bon Jovi é muito mais mais sofrível do que sertanejo do de corno. Agora indo pra próxima aqui, né? Will the Sun Rise? É engraçado que essa música, até a gente comentou ali sobre os singles do álbum, né? Essa música ela teve um single lançado, mas acredito que de forma para as gravadoras, talvez para alguma transmissão em alguma rádio local, algum país específico. Infelizmente, eu não tive tempo de procurar aonde foi. Essa música realmente é uma balada muito bonita, tem uma letra bem forte. Ela até poderia estar no lugar da Sleeping Away lá. Eu acho que daria uma ótima sequência da In My Dreams. É uma das melhores faixas do álbum, sem dúvida. E ela foi lançada, cara, em single. E eu não sabia disso.
É uma música, poxa, que poderia estar entre as top do álbum. Eu acho que ela foi meio que ofuscada ali pela falta de promoção da gravadora, né? Não sei o que aconteceu, mas é uma das melhores faixas do disco. Eu acho maravilhosa. Agora eu tô pesquisando aqui, realmente foi uma coisa mais promocional. Um negócio mais promocional, não foi algo meio que foi lançado para todo o público, né? Will the Sunrise. Então, assim, é uma boa faixa, muito boa. Realmente eu concordo que se fosse no lado A, estaria muito bem, eu acho. Se fosse a Zipper Away, talvez aqui, acho que faria um sentido, porque acho que ela daria uma... Porque uma faixa que não é tão lembrada e tá no lado B faz um pouco mais sentido do que uma faixa como essa. Agora, né, finalizando agora o disco, né, justamente, né, com Till the Live End. Essa daí é tipo é igual a Lightning Strikes que a gente falou, né? Encerra o álbum ali no estilo mais heavy metal, speed possível pro Dokken, né? Pro estilo do glam metal, né? Claro, não dá pra dá pra dizer que isso aqui é um thrash metal, mas é uma música rápida, uma música pesada, né? Com aquelas guitarras metálicas ali que a gente tá acostumada a pegar, e também é uma música composta ali pelo George Lynch e companhia. E é uma música que praticamente é um hino, né, ali para aguentar firme, passar a superar por todos os problemas. E eu acho que é uma música ideal para finalizar o álbum, embora ela merecia mais destaque, né? O mesmo álbum sendo curto, você escuta ele, acaba rapidinho, você quer ouvir ele de volta. Eu acho que ela merecia mais destaque, pelo menos entre os fãs, né? Quem ouve o álbum. Talvez faltou um pouquinho ali, talvez lançar ela como um single, ou às vezes divulgar mais ela. Eu não lembro se eles tocam ela ao vivo nas turnês, nos shows, isso eu não sei dizer, mas acho que encerra o álbum ali com maestria, sem dúvida. Essa aí, cara, eu acho que a bateria se destaca. Acho que nessa faixa a bateria se destaca, porque como ela é muito mais rápida, eu acho que combina, entendeu? Porque ela é uma música mais, realmente, estilo mais do George Lynch do que do Don Dokken mesmo, né? Dá pra perceber isso, né? Como você falou. Então, né, e, cara, eu acho que é uma música que poderia estar em show mesmo, sabe? Eu acho que ela tem uma força, assim, pra estar em show, assim. Realmente, não é um thrash metal, não é um... Pra falar que é igual sei lá, um Metallica, um Slayer, não, sabe? Não. E melhor do que muita banda de hard rock tentou fazer música rapidinha, mas não vou falar qual que são, tá? Mas, enfim, né? Mas, assim, é uma faixa que encerra muito bem o disco, na minha opinião, e encerra de uma maneira diferente. Ele começa de um jeito e termina de um outro jeito. Na minha opinião, o disco, assim, ele... Né, um lado A é um lado hard, né, um pouco mais sofrido, que eu digo, né, do Don Dokken, e o outro talvez seria mais pro lado do George Lynch, talvez, se for analisar. Isso, bem colocado, pode ser mesmo. Tipo assim, mas um detalhe que as músicas elas foram escolhidas, né? Na verdade, eles trouxeram as músicas, né? As faixas. Diz que a briga entre as escolhas foi muito pequena, praticamente não teve atrito nas escolhas das músicas, porque quem escolheu a música pro álbum foi o diretor deles ali, de artistas e repertório, que é o Tom Zatu, que é um dos responsáveis ali pela Elektra Records, que é a gravadora que promovia o próprio Metallica, o Motley Crue, o Dokken, né? Era uma gravadora muito grande ali nos anos 80, principalmente para essa categoria aí de heavy metal, e ele que escolheu as músicas. Então acho que ele escolheu muito bem a maioria delas, né? A gente comentou ali de uma ou outra que poderia até começar o álbum, a Sleeping Away que poderia ter ido pro lado B, trazido o Will the Sunrise, mas assim, vamos ser bem sinceros, assim, que num todo, é impossível ter um disco que é perfeitamente regular ali na sequência perfeita. Eu acho que o Tom Zatu fez um bom trabalho aqui, não tenha dúvida. O cara já era mega experiente, já tinha trabalhado com uma cacetada de banda, então acho que eles acabaram fazendo um bom trabalho, sim, com certeza. É um disco que acho que nem mesmo eles falando isso, ele não tem tantos defeitos pra falar, assim. É tudo que eles falam meio que no contexto do disco, porque, né, ele é melhor do que muito disco de muita banda por aí, por exemplo. Não, eu não gosto nem de comparar. Você sabe como é que eu sou, né? Eu não acho que... Eu não faço lista de melhores álbuns do hair metal. Não, é os melhores álbuns do rock em geral. Pra mim, esse álbum tá no meus top 20 fácil, top 30 fácil.
tá ligado? Pra não dizer que ele sempre tá trocando, né? Mas ele tá facilmente ali no top 20, top 30, moleza. Acho que no meu também. Acho que ele tá bem ali. Ele tá numa boa posição, né, na minha opinião. Já falei que pra mim, acho que no top 3 do Glam, acho que ele estaria lá, então pra mim, acho que... Então, né, consideração finais sobre o disco, pra mim, né, é o melhor do Dokken, na minha opinião, o disco que eles fizeram, né, junto com o Back for the Attack, na minha opinião, que são os dois auges da banda que teve, mas aí o Back for the Attack foi depois, né, mas, enfim... nota de 1 a 5, né? Que a gente sempre dá aqui, né? Eu sempre dou. Não tem como. Eu não vou dar. Tem como não dizer que eu dou 5, entendeu? Então, assim, eu estaria mentindo pra mim mesmo. Então, essa aí é nota, né? Um dos melhores já feitos, na minha opinião. Tenho muito o que dizer. E você aí? Nota 5 também, né? Mesmo com alguns deslizes ali que a gente comentou, mas não existe um álbum 100% perfeito. Até, por exemplo, o meu top 1 de todos os tempos, que é o Guns N' Roses Appetite for Destruction, tem ali a Anything Goes, que pra mim é descartável, não precisava existir no álbum, e acaba atrapalhando ali pra eu conseguir dar uma nota redonda, 10, redondo, né? E por que eu faria diferente? Porque tem Sleep No Away no álbum, sendo que é uma música muito boa, só que ela não chega no alcance das outras que a gente mencionou, né? Outra coisa interessante, outra coisa que a gente tem que mencionar é que os vocais do Don Dokken fizeram muita diferença no álbum, junto com as guitarras, né? E para quem não gosta, na época o pessoal não gostou desse álbum. Os fãs mais radicais acharam ele muito leve, muito pop, muito comercial. Até tem aquelas revistas da época, que no Brasil principalmente aquela revista Metal, que mentia, fazia um monte de reportagem fake, falando que entrevistou o fulano e não entrevistou, mentia, falando só para poder fazer manchete, né? E eles falavam até, inclusive, que o disco ele tinha sido ridicularizado, que era um absurdo, que os fãs ficaram revoltados com o Don Dokken, com o som do Dokken, não sei o quê. E realmente, teve muita gente que não gosta do álbum por ele ser mais pop, mas hoje em dia, com certeza, ele acabou virando um dos prediletos de muitos fãs do Dokken que eu conheço, né? Até, inclusive, a banda, para quem não sabe o Dokken, para quem tá vindo conhecer a banda agora pelo Jorge, né? O Dokken foi uma banda que influenciou diretamente os vocalistas ali do Hammerfall, do Children of the Bottom, do Stratovarius. Então, assim, e se você escutar, pelo menos no Hammerfall e no Stratovarius, você vê muita semelhança no vocal do Don Dokken aqui, né? Então, assim, tem que respeitar o cara, o legado dele, e para quem não conhece, vão atrás, conheçam, porque é uma banda que vocês estão perdendo tempo. Inclusive, o Don Dokken tem um disco solo muito bom lá, com o John Norum lá, com o Peter Baltes e o Mick D também, tem outro cara também, acho que só esses aí. Não, são 5 caras, né? É o John Norum, o Peter Baltes, o Mick D, tem mais um guitarrista, que agora eu não lembro o nome, que vergonha. Mas é um disco que era para ser do Dokken, galera, só que ele decidiu largar a banda, porque ele não aguentava mais, ele estava tomando remédio controlado para crise de ansiedade, nervosismo, ele não aguentava mais trabalhar com o George Lynch, ele queria dispensar toda a banda, porque a galera abusava muito com droga, embora ele também bebesse e usava remédio controlado, né? Ele também não era muito biruleibe das ideias, né? Mas ele não aguentava mais, ele queria trabalhar por conta, acho que demitindo todo mundo, ele ia seguir com a banda dos sonhos dele, do jeito que ele queria, porque querendo ou não, naquela época do Back for Attack, o Dokken já tinha explodido em popularidade, em vendagem, era uma das bandas mais famosas da época. E até o próprio Jeff Pilson fala em uma entrevista, ele fala assim, cara, eu não acredito, o Don Dokken ele se sabotou, porque a banda estava no auge, ele podia ter aguentado mais até chegar ao grunge ali, ter lançado mais uns 2 discos ali fudidos, mas ele quis parar a banda. Até o George Lynch culpava ele por ele ter feito isso de propósito para ficar com a grana que iria entrar do Beast from the East, que era o ao vivo, que ia entrar ali em torno de $1 milhão ali para eles poderem usar, e eles acabaram fazendo com que ele não ficasse com o nome dele, da banda, que era Dokken. E ele acabou tendo que usar o nome Don Dokken quando ele foi pro selo da Geffen Records. Então, assim, o Don Dokken realmente acabou dando um tiro no pé, porque o álbum não vendeu muito bem, e é que nem o próprio Don Dokken disse, não adianta, você pode ser quem você for. Você vai para uma banda solo, você é um artista solo. Não adianta, é que nem o David Lee Roth. Fez sucesso, o It and Smile fez sucesso, o Skycrapper fez, mas não chegou nem perto do sucesso que o Van Halen fez com o Sammy Hagar. Exatamente. Aí complica mesmo. Aí, já
finalizando aqui o episódio. Obrigado, Leandro, por ter aceitado aí o convite. Se quiser participar mais, pode participar falando de OR, né? Se quiser também, né? Só chamar. Tem que ter sobre a OR, inclusive sobre até alguns lançamentos novos aí também, né? Se quiser também. Então, né, se despede do pessoal, divulga também o Alma Rádio pra todo mundo, pra quem não conhece esse canal aí. Se você é fã de Hard Rock, Glam e OR não é inscrito no Alma Rádio, é uma vergonha. A vergonha da profissão. Foi exato. Não, que isso, galera. Obrigado, valeu, Jorge, pelo convite. Obrigado vocês, quem assistiu aqui. A gente não conhece, vão lá, conheçam o Alma Hard nas redes sociais, conheçam o YouTube nosso com várias entrevistas aí de vários artistas. Para quem gosta aí de Savatage, para quem gosta de Nelson, os irmãos Nelson, para quem gosta de Mark Farner, quem é mais da linha do rock clássico, quem gosta de Motley Crue, a gente entrevistou o John Corabi, e fora os vídeos que a gente tem falando do Skid Row, falando do Wasp, falando de Firehouse, próprio vídeo do Savatage que a gente fez falando da banda. Vão lá, conheçam, a gente tem mais de 130 vídeos, então acredito que algum deles vocês vão gostar. E muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Então, eu que agradeço por ter aceitado aí. Inclusive, se quiser me chamar lá, pode me chamar também, tá? Porque eu não tô... Pois eu não tô mais fazendo collab, essas coisas, né? Quando a gente faz uma collab é mais entrevistar as bandas, né? Mas um dia que pintar uma collab, eu tô devendo pra muita gente convite. Pra muita gente, você é um deles, tá? Pode ter certeza que se um dia a gente voltar, tiver mais ativo ali com as collabs, você vai ser um que vai estar lá, não tenha dúvida. Aí eu agradeço, pô. Já é o convite aberto, já. Isso, pode ter certeza. Então, pessoal, pra quem obviamente vai se inscrever no canal do Leandro, que é muito bom, né? Que tá há muito tempo, mas enfim. Falando novamente, né, em se inscrever aqui nesse canal aqui também, né, ativar o sininho para ver as notificações novamente, também dar o like, compartilhe para os fãs de Doc, para os fãs de Hard Rock, AOR também, né, bem AOR, né, então, já dizer aquela figurinha lá, que eu abraço pro Thiago da Flame, que fez aquela figurinha que é top, não sei quantos de figurinhas que eu já vi na minha vida, mas enfim, então, também segue o canal também em plataformas de áudio também, né? Caso você não tenha tempo de ver, né, em vídeo, aí você escuta em áudio, né? E também segue o Instagram novo, né? Que é @podcastpoddiscos. Aí eu botei, né? Sem o outro D, né? Tipo poddiscos, né? Tipo assim, né? Pra ficar um pouco mais fácil. Também, quem quiser também entrar no grupo do WhatsApp para comentar sobre os episódios, ou também falar um pouco de música boa também lá, então só entrar também, que aí a gente agradece também, né? E é isso. Até a próxima, Leandro, e também até a próxima quem viu esse vídeo até o final. Fui. Valeu, obrigado, gente. Até mais.